Antes de entrarmos em oração, eu quero te convidar a desacelerar por um instante. Respire fundo, silencie o barulho ao redor e permita que seu coração se alinhe com a voz de Deus. Há momentos em que não precisamos falar imediatamente, mas ouvir. A palavra do Senhor tem poder para ajustar o interior antes mesmo de qualquer pedido ser feito. Para quem crê, uma atitude piedosa não é opcional. É essencial. Ela não se limita a comportamentos externos, mas nasce no íntimo do coração. A atitude revela a posição interior da alma diante de Deus. Ela aparece no tom das nossas palavras, na forma como reagimos às dificuldades, nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Duas pessoas podem agir da mesma maneira externamente, mas Deus vê o que motiva cada ação, porque Ele não se impressiona com aparências. Ele sonda o coração. Ter uma atitude segundo Deus significa desejar honrá-lo em todas as áreas da vida, não apenas dentro da igreja ou em momentos espirituais. Significa permitir que nossos pensamentos, palavras, trabalho e relacionamentos reflitam o caráter de Jesus. É isso que a Bíblia chama de ser separado, de viver de maneira diferente. Deus não te salvou para se misturar com os padrões deste mundo, mas para manifestar a luz dele através da sua vida. A Escritura nos chama para uma vida distinta porque pertencemos a Deus. Em 1 Pedro 1, 15, 16, somos exortados: sede santos em todo o vosso procedimento, porque eu sou santo. Esse chamado é forte, mas também é cheio de amor, porque Deus nunca exige algo sem liberar graça suficiente para vivermos aquilo que Ele pede. Santidade não é perfeição, é rendição diária. É escolher os caminhos de Deus, mesmo quando a carne insiste em outro caminho. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal de que seu coração está aberto para Deus continuar trabalhando em você. A atitude correta diante de Deus tem um peso espiritual enorme, porque ela influencia tudo o que vivemos. Uma atitude errada pode destruir um momento que seria bom, pode transformar o serviço em reclamação, a correção em ofensa e até as bênçãos em motivo de orgulho. Mas uma atitude alinhada com Deus nos mantém firmes mesmo quando a vida não coopera, mesmo quando somos mal interpretados, ignorados ou quando as coisas não saem como planejamos. É justamente nos desafios que a atitude do coração se revela. Quando tudo vai bem, é fácil sorrir e agradecer. O verdadeiro teste acontece quando somos contrariados, quando somos tratados com injustiça ou quando damos o nosso melhor e ninguém percebe. Nesses momentos, Deus está mais interessado em quem estamos nos tornando do que na situação em si. Uma atitude piedosa nos sustenta e nos impede de reagir como o mundo reage. Um dos lugares onde isso fica mais evidente é no trabalho e nas responsabilidades diárias. Muitos acreditam que a vida espiritual se resume à oração e aos cultos, mas Deus observa como vivemos de segunda a domingo. Em Colossenses 3, 23, 24, a palavra nos ensina a trabalhar de coração, como quem serve ao Senhor e não às pessoas. Isso muda completamente a forma como encaramos nossas tarefas. Quando você trabalha para agradar a Deus, até aquilo que parece pequeno ganha significado. Mesmo quando o chefe é injusto, quando ninguém reconhece seu esforço, ou quando o trabalho parece cansativo demais, sua dedicação se transforma em adoração. Sua atitude deixa de ser apenas profissional e passa a ser espiritual. Você não trabalha por aplausos humanos, mas porque sabe que está servindo a Cristo. Se essa mensagem fortaleceu seu coração, escreva glória a Deus nos comentários e declare sua fé naquilo que o Senhor está fazendo dentro de você. Uma atitude segundo Deus também nos protege de viver em busca da aprovação das pessoas. Quando o coração está firmado no Senhor, ele não se quebra facilmente diante da opinião alheia. Pessoas são instáveis. Hoje elogiam, amanhã se esquecem. Hoje aplaudem, amanhã criticam.
Quem vive para agradar aos homens acaba preso a expectativas que nunca se cumprem, mas quem vive para agradar a Deus permanece firme, mesmo quando ninguém reconhece o seu esforço. Quando entendemos que nossa recompensa vem do Senhor, paramos de depender do olhar humano para validar nossa caminhada. Nosso valor não está no reconhecimento público, mas no fato de pertencermos a Cristo. Nossa herança não é determinada por elogios ou rejeições, mas está guardada em Deus. Isso traz descanso para a alma e estabilidade para o coração. É aqui que muitos cristãos interpretam de forma superficial Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo não é apenas uma frase motivacional para alcançar metas ou conquistar sonhos pessoais. O apóstolo Paulo não escreveu essas palavras em um momento de conforto, mas em meio a provas, limitações e sofrimento. Poucos versículos antes, Paulo explica que havia aprendido a estar contente em toda e qualquer situação, tanto na necessidade quanto na abundância. A atitude dele não era de autossuficiência, mas de dependência total de Cristo. Ele não estava dizendo, eu posso tudo o que eu quiser, mas sim, eu posso suportar qualquer circunstância porque Cristo me fortalece. Isso é maturidade espiritual. Isso é força que nasce da fé. Quando sua confiança está em Jesus, você não desmorona diante das dificuldades. Você aprende a permanecer, a confiar e a seguir adiante, mesmo quando o caminho é difícil. Essa atitude não vem do orgulho, mas da entrega diária ao Senhor. Se essa palavra confirmou algo dentro de você, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários e declare sua dependência total dele. Uma atitude verdadeiramente piedosa também se manifesta na maneira como tratamos as pessoas. Se o nosso coração pertence a Jesus, isso inevitavelmente aparecerá na nossa compaixão, na nossa paciência e na nossa disposição em servir. Jesus não viveu para ser admirado, ele viveu para obedecer ao Pai e amar pessoas. O próprio Cristo declarou que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o padrão do reino. Servir não é algo que fazemos apenas quando é conveniente ou quando somos reconhecidos. Servir é um estilo de vida que flui do amor. Em muitos momentos, você servirá pessoas que não merecem, ajudará quem nunca retribuirá e demonstrará amor a quem sequer reconhecerá seu esforço. É exatamente nesses momentos que a nossa atitude se torna parecida com a de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina em Filipenses 2 que não devemos agir por ambição egoísta ou vaidade, mas considerar os outros superiores a nós mesmos, tendo a mesma mentalidade de Cristo Jesus. Essa postura não nasce da personalidade natural, mas do Espírito Santo trabalhando em nós ao longo do tempo. É Deus quem molda o nosso interior quando escolhemos obedecer. Por isso, nossa atitude precisa ser constantemente alinhada com o coração de Jesus. Não se trata de parecer espiritual, mas de se tornar espiritual. Não é sobre posições, títulos ou reconhecimento, mas sobre permitir que Deus transforme nosso caráter nos lugares escondidos, onde ninguém vê. Quando escolhemos amar, servir e permanecer humildes, estamos refletindo o próprio Cristo ao mundo. Se você deseja viver esse tipo de vida e permitir que Deus molde seu caráter, escreva "Quero ser como Jesus" nos comentários como uma declaração de entrega. A atitude do coração nunca permanece escondida por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, ela se revela através das nossas palavras. Aquilo que está dentro de nós acaba transbordando pela boca, especialmente nos momentos de cansaço, pressão ou frustração. É fácil controlar as palavras quando tudo vai bem, mas quando somos contrariados, o verdadeiro estado do coração se manifesta.
A forma como falamos quando estamos irritados, a maneira como descrevemos as pessoas quando elas não estão presentes e o tom que usamos em situações difíceis revelam muito mais do que imaginamos. Por isso, a palavra nos orienta em Efésios 4:29 a não permitir que palavras que corrompem saiam da nossa boca, mas apenas aquelas que edificam e transmitem graça aos que ouvem. Uma atitude piedosa escolhe palavras que curam, não que ferem. Isso significa aprender a responder com paciência em vez de reagir com dureza. Significa escolher a humildade quando o orgulho quer se levantar. Significa segurar o impulso de falar e permitir que o Espírito Santo governe nossa língua. As palavras podem levantar ou destruir, aproximar ou afastar, curar ou machucar. Quem anda com Deus entende o peso espiritual daquilo que diz. Mas aqui existe uma verdade que não pode ser ignorada. Ninguém consegue manter uma atitude segundo Deus apenas com força de vontade. Sem uma vida de oração, o coração aos poucos se inclina para a carne. Começamos a reagir como o mundo reage, acumulando ansiedade, amargura e impaciência, sem perceber o quanto estamos sobrecarregados. A oração é o lugar onde Deus ajusta nosso interior. Se você deseja que suas palavras reflitam o coração de Cristo, escreva, Senhor, guarda minha boca, nos comentários como um pedido sincero a Deus. A oração é o sustento de uma atitude piedosa. Quando a oração é deixada de lado, o coração perde sensibilidade espiritual e começa a endurecer sem que a pessoa perceba. Por isso a palavra nos orienta a orar sem cessar, não como uma obrigação religiosa, mas como uma conexão constante com Deus ao longo do dia. Orar sem cessar é manter o coração alinhado, voltando-se para Deus em meio às decisões, tentações e pressões diárias. Na oração, não levamos apenas pedidos, mas abrimos o coração. Falamos com Deus sobre nossas lutas, nossas frustrações, nossos desejos e nossas escolhas. É nesse lugar secreto que o Senhor mantém nosso coração sensível, nossa visão clara e nossas reações guiadas pela fé e não pela emoção. A oração nos ajuda a responder com maturidade espiritual, em vez de reagir impulsivamente. Mais do que pedir coisas, a oração também é um espaço para pedir transformação. É ali que dizemos, Senhor, trabalha em mim. É ali que pedimos que Ele molde nosso caráter, corrija o que está desalinhado e renove nossa mente. O salmista fez essa oração profunda quando disse, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração poderosa, porque convida Deus a entrar nos lugares escondidos do coração, onde as atitudes são formadas. Quando Deus tem acesso a esses lugares, Ele cura, ajusta e fortalece. Uma atitude segundo Deus nasce quando escolhemos obedecer, mesmo quando os sentimentos resistem, quando escolhemos perdoar, servir e permanecer fiéis, retornando sempre à fonte que é Cristo. Se você deseja aprofundar sua vida de oração e permitir que Deus transforme seu interior, escreva Fala comigo, Senhor, nos comentários como um clamor sincero. Uma atitude piedosa também é construída quando escolhemos obediência, mesmo quando isso nos custa algo. Muitas vezes, seguir a vontade de Deus exige abrir mão do orgulho, do direito de estar certo e até do desejo de se defender. É nesse processo que o caráter de Cristo é formado dentro de nós. Não se trata de fraqueza, mas de força espiritual. É escolher confiar em Deus em vez de tentar controlar tudo com as próprias mãos. Jesus nos ensinou esse caminho. Ele foi humilde quando poderia se exaltar, silencioso quando poderia se defender e obediente até quando isso significou sofrimento.
O coração que deseja ser moldado por Deus aprende a pedir humildade quando quer reagir, mansidão quando quer dominar e paciência quando a irritação tenta assumir o controle. Essa transformação não acontece de um dia para o outro, mas é fruto de uma caminhada constante com o Senhor. A palavra nos chama, em Filipenses 2, a não fazer nada por ambição egoísta, mas a considerar os outros superiores a nós mesmos, tendo a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Essa mentalidade é sobrenatural. Ela não nasce da lógica humana, mas do Espírito Santo operando em nós. Quando escolhemos esse caminho, Deus nos livra da armadilha do orgulho e nos conduz a uma vida que realmente glorifica a Ele. Uma atitude correta também nos guarda de sermos pessoas difíceis de conviver, incapazes de pedir perdão ou de reconhecer erros. O orgulho nos afasta de Deus e das pessoas, mas a humildade abre portas para cura, reconciliação e crescimento espiritual. Quem anda com Cristo aprende que servir não diminui, mas engrandece o coração. Se você deseja que Deus quebre todo orgulho escondido e forme em você um coração humilde, escreva: Senhor, molda meu coração, nos comentários como um ato de entrega. Ter uma atitude semelhante à de Cristo também significa aprender a amar como Ele amou. Jesus, ao caminhar nesta terra, não escolheu pessoas pelo status, pela aparência ou pelo passado. Ele amou pecadores, pobres, ricos, rejeitados e esquecidos. Ele via além das falhas visíveis. Ele enxergava almas, dores e potencial. Esse tipo de amor não é natural, é espiritual e só pode nascer em um coração rendido a Deus. Quando permitimos que o amor de Cristo governe nossa atitude, paramos de julgar com rapidez e começamos a agir com misericórdia. Deixamos de rotular pessoas e passamos a enxergá-las com compaixão. Amar como Jesus significa permanecer quando é mais fácil se afastar, compreender quando é mais fácil criticar e estender graça quando tudo em nós quer se fechar. Esse amor transforma relacionamentos e cura feridas profundas. O apóstolo Paulo descreve esse amor em 1 Coríntios 13, dizendo que o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Ele não é rude, não busca seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Esse padrão revela o coração de Deus e expõe nossas limitações humanas. Sozinhos, não conseguimos viver esse amor, mas com a ajuda do Espírito Santo, somos capacitados a caminhar nessa direção. Amar assim exige renúncia diária, mas também produz liberdade interior. Quando escolhemos amar, nos libertamos do peso da mágoa, da inveja e da dureza. O amor de Deus nos ensina a proteger, confiar, esperar e perseverar. E essa é uma evidência clara de uma atitude transformada por Cristo. Se você deseja aprender a amar com o amor de Deus, escreva: Senhor, ensina-me a amar, nos comentários como uma oração sincera. Uma atitude segundo o coração de Deus também se revela na forma como lidamos com o perdão, a misericórdia e o arrependimento. Todos nós falhamos, erramos e precisamos da graça do Senhor diariamente. Jesus tem sido misericordioso conosco vezes sem conta, paciente quando somos inconsistentes e fiel mesmo quando vacilamos. Quando reconhecemos isso, nosso coração é chamado a responder da mesma maneira com os outros. O verdadeiro arrependimento não é apenas sentir culpa, mas permitir que Deus gere transformação real. É pedir um coração limpo, um espírito renovado e uma vida alinhada com a vontade do Pai. Quando somos tocados pela graça, aprendemos a liberar perdão em vez de guardar mágoas, a soltar o peso da amargura e a escolher a reconciliação. O perdão não muda o passado, mas liberta o presente e abre caminho para a cura. A palavra nos ensina em Romanos 12 a não pagar o mal com o mal, mas a vencer o mal com o bem.
Isso vai contra a nossa natureza humana, mas revela uma atitude espiritual madura. Quando escolhemos agir com bondade, mesmo feridos, confiamos a justiça nas mãos de Deus. Não tomamos o lugar que pertence ao Senhor, mas descansamos sabendo que Ele vê tudo e age no tempo certo. Perdoar é um ato de obediência, mas também de liberdade. Quando liberamos perdão, quebramos cadeias invisíveis que prendem o coração. Uma atitude moldada por Deus escolhe a paz em vez do conflito, a graça em vez da vingança e a obediência em vez do orgulho. Se você sente que precisa liberar perdão ou receber a cura de Deus hoje, escreva "Eu escolho perdoar" nos comentários como um passo de fé. Senhor Deus, neste momento nos colocamos diante da Tua presença com um coração aberto e dependente de Ti. Toca profundamente o nosso interior e transforma aquilo que ninguém vê. Forma em nós uma atitude segundo o Teu coração, centrada em Cristo, e não em nós mesmos. Não queremos viver movidos pelo orgulho, pela busca de reconhecimento ou pelo conforto pessoal. Queremos viver para agradar a Ti. Que nossos pensamentos, palavras e escolhas glorifiquem o nome de Jesus. Quando o desejo por aprovação humana tentar ocupar o lugar que pertence a Ti, traz-nos de volta à verdade de que só Tu és digno de toda honra. Quando a comparação tentar nos roubar a paz, lembra-nos que nosso chamado é a obediência, não a competição. Ensina-nos a servir com um coração puro, mesmo quando ninguém vê. Pai, renova a nossa mente. Não queremos um pensamento moldado pelos padrões deste mundo, mas a mente de Cristo. Ajuda-nos a discernir o que vem do Teu Espírito e a rejeitar tudo aquilo que vem da carne. Dá-nos autocontrole, palavras que edificam e um coração sensível à Tua voz. Que o fruto do Espírito seja visível em nosso lar, no trabalho e em cada relacionamento. Espírito Santo, preenche-nos de tal forma que nossa atitude seja transformada de dentro para fora, que nossa vida aponte para Jesus em tudo o que fizermos. Continua nos moldando, nos ensinando e nos conduzindo até que reflitamos cada vez mais o Teu caráter. Em nome poderoso de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Se essa oração falou com você, declare sua fé escrevendo "Amém, eu recebo" nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser fortalecido e permita que Deus use sua vida para alcançar outros. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você, hoje e sempre. Se essa oração falou com você, não foi por acaso. Deus está trabalhando no seu interior, moldando sua atitude, alinhando seu coração e preparando você para viver algo novo. Mas crescimento espiritual não acontece em isolamento. Ele acontece quando caminhamos juntos, sendo edificados pela palavra e pela presença de Deus. Por isso, se inscreva agora no canal e faça parte dessa comunidade de fé que ora, cresce e permanece firme em Cristo. Aqui cada vídeo é um convite para você se aproximar mais de Deus, fortalecer sua vida espiritual e viver uma fé prática no dia a dia. Ative o sino para não perder nenhuma oração, porque o que Deus começou hoje, Ele quer continuar todos os dias na sua vida.